Gabriel, primeiro, muito obrigado por aceitar conversar com a gente nesse final de 2025 para fazer uma análise do que foi o ano. Bom, foi um ano bem duro, né? A gente estava acostumado, colocou a régua lá em cima, tendo vencido 3 dos últimos 4 campeonatos da Stock Car até o início de 2025. O 2024 foi maravilhoso, com títulos nas 3 categorias que eu disputei, a Stock Car, a NASCAR Brasil e também a Porsche Cup. Então a expectativa era muito alta e qualquer coisa menos que isso a gente ia ficar um pouquinho frustrado, mas eu considero que foi um bom ano 2025, apesar de todos os problemas que a gente enfrentou. A gente conseguiu terminar ainda o ano tendo o campeonato da Special Edition da NASCAR Brasil, no top 5, em 5º lugar na Stock Car, mesmo com todos os problemas. Pelas minhas contas, teria condições de estar brigando pelo título se não fossem as falhas mecânicas. Isso aí são coisas que fogem literalmente do nosso controle, porque são coisas que aconteceram com a gente em peças que vêm da categoria, dos fornecedores da categoria, e aí a gente não tem muito o que fazer. Então foi um ano que ele foi bom, mas tendo em vista tudo que a gente viveu nos últimos anos, a gente com certeza esperava alguma coisa a mais. Quando você ganha um campeonato, se chegar em segundo, você já vai estar triste. Então, como eu falei, tendo vencido 2021, 23 e 24, a gente em 2025 queria brigar pelo título de novo e a gente não teve nem condição, não teve nem chance de fazer isso. Isso que me deixou mais frustrado. Mas foi um ano muito legal, de muito desenvolvimento pessoal, de muito desenvolvimento psicológico. Eu acho que a minha paciência foi bem exercitada com tudo que nos aconteceu e estou extremamente preparado para o 2026 que vai chegando. Com certeza a gente vai ter coisas muito melhores que 2025. Você fala do pacote que vem da Stock mesmo, né? E você foi um dos grandes e primeiros a reclamar do pacote lá no início do ano, né? O que mais te incomodou nesse pacote? O que mais me incomodou não é nem a especificação técnica, é a forma como foi desenvolvida, que foi mal desenvolvida. A gente teve uma promessa que foi feita para pilotos e equipes da categoria, lá em 2022, 2023, se eu não me engano, e isso não foi cumprido. A gente teve essa promessa dos donos da categoria que nós teríamos carros prontos para serem testados, para as equipes se acostumarem a mexerem nos carros, para os pilotos se acostumarem com os carros antes do início da temporada. Esse carro era para ter sido implementado em 2024, não foi por conta de atrasos, e aí chegando em 2025, de novo, a gente teve atrasos, então foi bem frustrante essa parte, porque eu acho que a gente tem que ter, o trabalho tem que ser sempre bem feito. Não interessa o que você vai fazer na vida, você tem que fazer bem feito, e não foi bem feito. O desenvolvimento não foi um desenvolvimento levado a sério. A gente teve, as primeiras etapas eram vergonhosas. A gente tinha, na primeira etapa, de 30 carros que largaram, nós tivemos 12 carros terminando a corrida. Então foi assim bem feio. Na segunda etapa parecia que tudo ia melhorar, e na terceira etapa de novo, pouco mais de 10 carros terminaram a corrida principal. Então estava bem complicado. A gente não teve tempo de teste de pré-temporada, a gente não teve como conhecer o carro antes. Esse carro não foi levado ao limite antes de se começar uma temporada. Para você ter ideia, as corridas elas foram adiadas. A gente começou a temporada 2025 em maio, e a previsão era ter começado em março, como é de praxe se começar, e tudo por essa falta de desenvolvimento, por essa falta de seriedade nesse trabalho. É uma pena que isso tenha acontecido, uma pena que o ano tenha sido manchado por conta disso, e eu realmente fui um dos primeiros a me manifestar, porque eu não considero que é justo. Eu acho que tem muita gente que está literalmente dando a vida por aquilo, muitos pilotos novos que sofrem para fechar um orçamento para correr na categoria, e aí são tratados dessa forma, que não é uma forma séria. Você tem que ter igualdade de condições em uma competição, você tem que ter possibilidades justas para que todos consigam ter o mesmo tempo de desenvolvimento, o mesmo tempo de treinos, que todos consigam que tenham as mesmas possibilidades para brigar na frente. A gente não teve isso. Eu hoje me sinto muito mais à vontade para falar, porque já acabou o ano, porque hoje eu não estou mais sob nenhum contrato com a categoria, porque o campeonato já acabou. A partir do início da temporada que vem, aí eu volto a não poder falar sobre isso, que também é uma outra coisa
que beira o absurdo você não poder reclamar de um serviço que é mal prestado. Eu acho que todo mundo que vê essa situação, todo mundo se coloca no lugar e como cliente de qualquer lugar que você vai, seja um restaurante, seja um bem que você está comprando ou um serviço que você está contratando, você tem que ter o direito de reclamar caso ele seja mal prestado, caso o produto não seja bom, e a gente não podia falar, a gente era multado, teve piloto que levou multa, então é muito injusto assim, de tudo, desde o início desse desenvolvimento foi um negócio que não foi legal para pilotos e equipes, o ano não foi bacana, a gente vê diversos patrocinadores grandes saindo, eu agradeço muito pelos meus quererem ficar ainda mais nesse momento difícil que a gente passou, e espero que o ano que vem, agora a gente está gravando no dia 26 de dezembro, espero que o ano que vem seja muito melhor, que a gente não precise passar por isso, que a gente possa só lembrar das coisas boas, apesar de tudo que eu vejo sendo dito por parte dos proprietários da categoria, não vão para o lado que os pilotos, equipes, patrocinadores e público concordam. Então é muito complicado você ver algumas coisas acontecendo e você não tem poder nenhum para mudar. Mas eu espero de verdade que a gente tenha um ano um pouco melhor, que a gente possa ter essas condições, que ninguém precise reclamar, que ninguém precise fazer nenhum tipo de reclamação, para que a gente tenha um campeonato justo. É só isso que eu sempre pedi desde lá no início e que agora eu tenho fé que vai acontecer. O Gabriel comenta a situação, até que se fala sobre essa questão da organização, mas também na última prova, né, da temporada, no último final de semana deu confusão de novo. O Gabriel comenta esse episódio ou não? Não tem muito o que falar. A gente vê acontecendo algumas coisas que são muito difíceis de você entender. Especificamente sobre o que aconteceu na última corrida, até agora eu tentei de diversas maneiras ver o que é que tinha rolado sobre a questão da bandeira vermelha na hora dos acidentes naquela corrida da chuva, completamente acertada, estava uma condição muito, muito perigosa. E depois o que foi feito ali para tiraram volta de alguns pilotos, outros não, pitstops que foram feitos enquanto a bandeira vermelha tinha sido acionada, eles valeram, mas eles não deveriam valer, é uma coisa assim, eu nem me envolvi muito, não me preocupei muito porque o campeonato já tinha ido embora, então não queria me estressar. Sendo bem sincero, na última etapa eu só queria cumprir os compromissos profissionais e ir embora, porque o ano foi extremamente desgastante psicologicamente. Fisicamente nem tanto, porque o carro mais quebrou em algumas corridas do que a gente chegou até o final, mas psicologicamente, mentalmente foi bem complicado. E o último final de semana a gente teve mais uma demonstração aí de algumas coisas que a gente não concorda, regras que são muito antigas, o regulamento que você vê literalmente um copia e cola, quando a forma de competir ela mudou nos últimos anos, mas as regras não vão mudando. Então seria interessante que se fizesse um estudo sobre isso, mas a gente só vê as coisas mudando quando a água bate na bunda ou quando dá alguma coisa de errado. Então eu acho que nesse sentido vai ser feita alguma modificação, mas com certeza tem alguns outros itens que vão passar desapercebido aí e que a gente só vai falar deles quando alguma coisa de errado acontecer. Também na reta final da temporada, um fogo dentro do carro. Como que foi esse momento? Um alívio quando eu saí, né? Porque a gente iniciando a última etapa, esse carro que deu bastante problema, o carro que foi um carro que muitos pilotos tiveram receio de entrar, a gente teve um acidente muito forte lá em Brasília, em que o carro explodiu, o carro do Bruno Batista, o chassi foi partido ao meio. A Vicar fala que o carro é seguro, a fabricante do aço fala que o carro é seguro, a CBA atestou que o carro é seguro, apesar de a gente ver alguns jornalistas investigando e vendo que a CBA dizia para a Vicar que o carro não estava apto a competir e a Vicar nos obrigava a correr. Muito complicado. Eu, naquele momento, em Brasília, eu tive muito receio de entrar no carro, a gente viu o chassi sendo partido ao meio, isso para mim não me parece ser seguro, uma célula de sobrevivência que tem que deixar nada entrar, o próprio ferro, né, ir para a parte de dentro do carro não é muito seguro na minha visão, mas a gente tem que estar lá, e aí muitos vão falar assim, mas se não é seguro, se você tem
Receio, por que você compete? Eu tô lá porque é a categoria que ainda dá uma mídia muito grande, que a gente consegue trabalhar com isso, então alguns riscos a gente tem que tomar, infelizmente. Eu não concordo, corri as 2 últimas corridas a contragosto, não queria entrar no carro e por conta disso talvez eu tenha perdido um dos meus patrocinadores grandes que era envolvido com a categoria, e é muito triste de ver que talvez a vida e a integridade dos pilotos não está sendo levada a sério, mas a gente tem que estar lá, a gente tem que estar competindo. E mais uma vez, chegando na última etapa, um sustinho, que estava fazendo shakedown com o carro, uma atividade que a gente vai para a pista só para ver se está tudo funcionando, e a fumaça do escapamento vindo diretamente para dentro do carro, e aí a gente tem que estar literalmente ligado para conseguir se desatar do cinto, conseguir abrir a porta rapidamente, tirar o volante para conseguir sair do carro. Consegui fazer, mas mais uma vez assusta, porque não é coisa que se deveria acontecer em um carro de corrida, não estava sendo exigido de nenhuma forma, era na segunda volta que estava dando, então não tinha assim o porquê algo se romper ou algo causar aquilo, e infelizmente causou. Então, de novo, a gente teve diversas ocasiões esse ano que foram muito complicadas e difíceis de aceitar por parte dos pilotos, por parte das equipes. De novo eu volto nos patrocinadores e público, que são os motivos de nós estarmos lá correndo. Nós só corremos porque tem um público assistindo e só conseguimos correr porque os patrocinadores estão investindo no negócio. A gente vê o público reclamando muito e a gente vê patrocinadores grandes saindo da categoria. Então, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa precisa mudar para que a gente não passe por isso, senão a gente vê uma categoria que é tão grande, com uma história tão rica, sendo cuidada dessa maneira. Eu não acho muito certo. Vou sempre fazer a minha parte para que a gente possa ter um evento maravilhoso, para que eu possa tratar muito bem quem torce por mim, os patrocinadores que investem em mim e na equipe, para que a gente possa entregar o melhor, mas a gente depende de muitas outras pessoas que talvez não estão fazendo o que a gente considera certo. E aí o caminho não é o mais correto. Então foi mais um susto que a gente passou e, de novo, eu espero que em 26 a gente não precise passar por isso. Fora todo esse transtorno, por assim dizer, todo o estresse que gerou a Stock, Porsche e NASCAR, foi uma temporada maravilhosa. Foi uma temporada boa, são categorias... Falando da Porsche, você não tem muito o que falar, não tem o que reclamar, é uma categoria muito bem vista, muito bem feita, muito bem cuidada, muito bem gerenciada. Os carros saem da Porsche na Alemanha direto para a pista, preparados para a pista, então você não tem que fazer nenhum ajuste, e é um carro muito prazeroso de se guiar. Lá os pilotos profissionais só são permitidos serem inscritos nas corridas de endurance, então a gente só pode fazer 3 corridas no ano. Foram corridas muito legais, e na NASCAR Brasil também foi o primeiro ano em que as equipes profissionais elas puderam tá participando, e a gente teve um ano que foi de altos e baixos, mas depois da metade do ano a gente literalmente ganhou quase todas as corridas. Nas últimas 9 corridas nós ganhamos 5, foram 7 pódios, então foi um ano muito bacana, um ano que a gente pôde celebrar bastante na NASCAR Brasil. Não deu para disputar o título geral, mas o que a gente espera de 26 é que a gente possa disputar o título por lá também. Uma categoria que está crescendo demais, e agora vai ter o desafio de um carro novo, vendo o que outras categorias fizeram na implementação de um carro novo, já sabendo por quais caminhos não se deve andar. Eu acho que 2026 na NASCAR Brasil vai marcar uma virada de chave mais uma vez, e a gente está presente, espero que com condições de estar brigando na frente desde o primeiro ano. 3 categorias 2026. Tomara, se tudo der certo. Acho que Stock Car e NASCAR Brasil a gente já está confirmado. A Porsche Cup é uma categoria feita de gentleman drivers, que são aqueles pilotos que a gente fala que são os pilotos pagantes, né? Mas a gente é contratado para andar com eles. Então eu ainda não tenho nada acertado, mas o campeonato da Porsche, esse campeonato Endurance, só começa na metade do ano. A gente ainda tem tempo para negociar, ver com quem vai correr, e vamos ver se até lá alguma outra coisa pode surgir também. No momento só confirmado a Stock Car e a NASCAR Brasil, mas já muito feliz com os compromissos que a gente vai ter.